Kardec, já assumido como Kardec, né, porque ele estava fazendo tinha aqueles 50 cadernos para compilar, e mais aquele material que ele estava compilando, e ele mesmo diz, isso faz parte da biografia do Kardec, né, a declaração dele. Ele diz assim, aspas, ia às sessões com perguntas preparadas, dispostas com método. As respostas seriam com precisão, profundeza e teriam uma maneira lógica. No início, visava minha própria instrução. Foi quando percebi que formava um conjunto assumido com os contornos de uma doutrina. E este material constitui o Livro dos Espíritos. Ele não foi psicografado por Kardec. Foi todo ele psicografado por pessoas, médiums, que começaram, a partir do trabalho dele, a deixar de serem puramente videntes e brincadeiras de mesas girantes. Eu vou ler para vocês uma parte do livro que eu achei muito interessante, que eu gostaria que vocês também ouvissem isso, que é a caneta do Kardec que escreveu isso. Foi ele que escreveu. Então, onde ele diz como começou esse trabalho que ele desenvolveu. 25 de março de 1856. Allan Kardec estava em seu gabinete de trabalho, prestes a compulsar as comunicações e organizar o Livro dos Espíritos, quando escutou repetidas pancadas no tabique. Investigou sem encontrar a causa disso e voltou a entregar-se à obra. Sua mulher, tendo entrado por volta das 10 horas, escutou os mesmos ruídos. Procuraram, mas inutilmente não encontraram o lugar de onde provinham. Residiu então à Rua dos Mártires, número 8, segundo andar ao fundo. No dia imediato, sendo dia de sessões em casa do Sr. Baldim, escreve Allan Kardec: narrei o acontecido e pedi explicações a ele. Pergunta: ouvistes o fato que acabo de contar? Podeis explicar-me a razão dessas pancadas que me fizeram ouvir tão intensamente? Então, na casa do Sr. Boldini, ele recebe a resposta psicografada. Era o teu espírito familiar. E ele pergunta: com que finalidade vinha bater assim? E a resposta: desejava pôr-se em comunicação contigo. Podereis dizer-me o que desejava ele? A pergunta, o que desejava ele, é porque ele faz a pergunta à pessoa que está fazendo a psicografia. A pessoa escreve a pergunta e recebe a resposta. A resposta, então, ao espírito, ela é respondida da seguinte maneira: podes dirigir a ele mesmo, ou seja, a ele mesmo que batia, né, a pergunta porque ele está presente. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço por vires visitar-me. Quereis ter a bondade de esclarecer-me quem sois? A resposta: meu nome para ti será a verdade, e todos os meses, por 1/4 de hora, aqui estarei ao seu dispor. E ele pergunta: ontem, quando batestes, no momento em que eu trabalhava, tinhais algo de particular a dizer-me? Resposta: o que pretendia dizer-te relacionava-se com o trabalho que realizavas. O que estavas escrevendo me desagradava e eu desejava que parasse. Então vem uma nota do autor, né? O que o Kardec escrevia na hora era exatamente os estudos que fazia a respeito dos espíritos e suas manifestações. Aí ele faz uma nova pergunta: a vossa desaprovação dizia respeito ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Resposta: ao capítulo de ontem,
Faço-te o juiz dele. Relê-o esta noite, descobrirás os erros nele e os corrigirás. Pergunta: mesmo eu não estava muito contente com este capítulo e hoje o refiz. Está melhor? Resposta: está, porém não muito bom. Lê da terceira à 30ª linha e encontrarás um grave erro. Pergunta: rasguei aqueles que ontem fizera. Resposta: não importa. Esta destruição não impede a subsistência do erro. Relê e verás. Pergunta: a alcunha de verdade que adotais é uma alusão à verdade que busco? Resposta: quiçá, ou, pelo menos, é um guia que te auxiliará e protegerá. Pergunta: é-me permitido evocar-vos em minha casa? Resposta: sim, para que eu possa assistir-te pelo pensamento. Porém, no tocante a respostas escritas em tua casa, não será tão breve que as conseguirás. Podeis vir mais assiduamente do que todos os meses? Faz a pergunta. E a resposta é sim. Porém, não prometo, senão uma vez ao mês até nova ordem. Pergunta: animastes alguma personagem conhecida na Terra? Ou seja, quem ele encarnou no passado? E a resposta: disse-te para ti a verdade, e isso requer discrição de tua parte. Não saberás, além disso, nada.